A Biblioteca de Alexandria foi a maior biblioteca do mundo na antiguidade. Entenderam isso? E qual era o papel de Alexandria para erudição, cultura e artes na antiguidade? A Alexandria era a segunda capital universitária do mundo. Perdia apenas para uma tal de Atenas, na Grécia. Mas não muito. Era a briga, né? A Ivy League da época, né? Era Atenas e Alexandria. Vocês estão entendendo isso? Então, falou de Alexandria, falou de centro intelectual. Entendeu agora? Então, na Biblioteca de Alexandria, nós vamos ter um caldeirão filosófico, teológico e cultural. Fala aí, meu irmão. Uma delas, sim. As citações da Septuaginta no Novo Testamento. Tem razão. Muito interessante. O que não torna a Septuaginta inerrante, tá? É uma versão. Mas ela, às vezes, é citada no texto do Novo Testamento, sim. Tá bom? Agora, veja só, gente. A Alexandria, portanto, era uma cidade altamente influenciada pela filosofia e cultura grega. E ela vai gerar uma forma de ler a Escritura que é uma forma ligada ao modelo filosófico. Modelo filosófico. Então, o que estava acontecendo na filosofia da época? O que estava acontecendo na filosofia da época é que os gregos não acreditavam mais nos mitos gregos. Eles não acreditavam nos escritos da Ilíada e da Odisseia de Homero como obras históricas. Entendeu? E eles começaram a criar um método para ler e interpretar essas obras, que era chamado método alegórico. Então, esse método alegórico era você ler a obra de Homero, os escritos de Homero, né? Mas de tal maneira que você não acreditasse nos chamados relatos sobrenaturais do texto, mas apenas tirasse as lições morais do texto. Deu para entender a forma de ler? Então, ela é uma forma de ler filosófica, que tirava o elemento sobrenatural do texto, que começa o que o Max Weber vai chamar de processo de desencantamento do mundo. Não tem mais espaço para o sobrenatural. Deu para entender? Se eu vou ler o texto e ele tem alguma relevância, a relevância que esse texto tem é o fundo moral ou ético que ele traz. É a lição ou a estrutura narrativa do texto. Né? É a verdade dentro da gente, que não existiu nunca. Bom, vocês já entenderam, né? Então, o que vai acontecer? Esta forma de ler, acadêmica, erudita, vai influenciar alguns teólogos, primeiro judeus e depois cristãos. O primeiro grande rabino que vai beber desse caldeirão cultural chama Filon, né? Ou Filo de Alexandria. E Filon de Alexandria, ele vai trazer a forma de ler Homero, que os gregos inventaram, filosófica, de desconstrução, né? De tirar de alegorias, tirar o fundo moral da história, né? Ele vai trazer esta forma de ler para os escritos de Moisés. Então, ele traz a forma de ler alegórica para a leitura de Moisés. Por quê? Porque era a vanguarda da academia e da ciência. Eu vou trazer o jeito de ler que os gregos leem Homero, para como nós judeus agora vamos ler Moisés. Ou seja, é uma leitura de Moisés que não acredita em milagres, ressurreição e mundo pós-vida. Deu para entender isso? Não acredita em anjos, não acredita em ressurreição, não acredita em milagres. Nasceu a gênese de uma escola chamada Saduceus no Novo Testamento, que eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em milagres, não acreditavam nessas coisas. Por quê? Porque eles liam Moisés da mesma forma que os gregos filósofos liam
a Ilíada e a Odisseia de Homero. Ficou claro isso? Qual é o método da escola de Alexandria? Né? Alegoria. Mas, para ser mais honesto, alegorese. A alegorese era... Você não pode falar que alegoria é o método, é um erro. A alegorese é o método. A alegorese seria o quê? Você fazer a leitura do texto, tirando o pano de fundo moral, ético ou até espiritual do texto. Né? Então, essa era a forma de ler. Entendeu? Então, por exemplo, vamos ler um texto sobre o Êxodo. O Êxodo. Aí, ao invés da gente estar preocupado que os judeus foram libertados da escravidão do Egito, né? Eu começo a ler o Êxodo falando assim: eu fui liberto da escravidão do pecado, né? E do poder de Satanás, que é o faraó, né? Fazendo uma travessia de peregrinação no deserto, que é a purificação. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram um sermão assim, né? Uma mensagem assim. Eu tenho certeza que essa escola de interpretação está morta. Enterrada, e não há feitiço que faça ressuscitar, né? Mas é interessante que o que nós estamos mostrando para você? Que você tem que estudar a história. Porque até a novidade que eles apresentam hoje é uma heresia muito antiga. É um problema muito antigo.